A mensagem soberana do reino foi estendida a todas as nações por meio da rejeição de Israel para com Jesus, o Filho do Homem, como seu Messias. Então a mensagem de Lucas é que o reino de Deus chegou não só para Israel, mas para todas as nações. Para todas as nações, como Filho do Homem. Olhando ali o lado humano de Jesus, Lucas está querendo trazer essa mensagem. O livro de Atos dos Apóstolos é uma prova disso. O capítulo 28 termina com a sensação de que falta alguma coisa, não é verdade? É porque agora continua conosco. Atos 29, nós estamos vivendo Atos 29, termina o capítulo 28. Atos 29 é a continuidade da obra do Espírito Santo na vida da igreja até o fim. Como foi um livro inspirado, nós cremos que isso aí foi divino, né? Porque certamente alguém dizia para Lucas, Lucas, escreve, mas Lucas falava assim, mas eu não sinto vontade de escrever, eu acho que é até ali mesmo. Porque a mensagem, como Deus é o escritor principal, Deus estava dizendo, não, agora é comigo, até o final. Estamos vivendo Atos 29, né? Que seria esse último capítulo da obra de Deus. A semelhança dos outros evangelhos, a autoria anônima. Você fala, mas como que é anônimo? Você não encontra no livro de Lucas, dizendo que é Lucas quem escreveu, né? Isso é a partir de várias inferências, né? Como um homem culto, profunda pesquisa, dedicatória semelhante a de Atos, a Teófilo. Marcião, um herege, o classifica como lucano, uma referência a Lucas, né? Lá no ano 150. O cano muratoriano também o faz, e escrito por volta do ano 58, 59. A linguagem médica dele também sobressai. As referências, nós estávamos naquele barco. Tem no livro de Atos Apóstolos essa referência. Nós estávamos naquele barco. Aí quando você vai fazer a correlação de quem estava naquele barco, Lucas está lá, Silvano está lá, Tito está ali. Então você diminui as possibilidades de saber quem são os escritos, identificando quem estava naquele navio com o apóstolo Paulo. E aí, utilizando a linguagem médica, utilizando a capacidade de escrita, que certamente ele tinha, a pessoa mais provável seja mesmo o Lucas médico, amado, né? O médico ali que acompanhava. E médico não é o médico como nós sabemos hoje, né? Era alguém que estudava mais a respeito das ervas, mais a respeito dos medicamentos e como associar uma coisa com a outra. Alguém está com febre, vou lá, dou isso, dou aquilo outro. Não é o mesmo médico que passou 4 anos numa faculdade de medicina como nós temos hoje. 5, né? 5 ou 6. Presbítero Silas? Silvano era Silas. É o mesmo, né? É verdade, eu falei que Silvano era Silas. Não posso falar 2 nomes, né? Silvano era Silas, mas por que a diferença dos nomes? Nunca pesquisei isso, Silas, você sabe? Um era grego, o outro era latino, talvez, romano, alguma coisa assim. Público predominantemente gentil, expressões gregas, substitui títulos hebraicos, né, e aramaicos, ou seja, ele usa títulos ou palavras gregas. A genealogia de Jesus vai até Adão e não até Abraão. Isso é um indicativo, como ele está escrevendo para os gregos, ele não quer falar de Abraão, que para os gregos não tinha muita importância, ele vai lá em Adão, porque isso dava mais sentido para os gregos naquela época. E a maioria das citações do Velho Testamento vem da Septuaginta. Quando ele cita o Antigo Testamento, ele não usa lá aquela Bíblia hebraica no hebraico, ele usa a língua grega que está nas mãos dos gregos. As pessoas falam, é a mesma citação. Entendeu? Características, né? É o terceiro dos evangelhos, sinóticos, que é sim, vistos juntos ou parecidos, ou do mesmo ponto de vista. Lucas é o evangelho da alegria. Isso aqui é interessante, hein? A palavra Galásias aparece por 16 vezes nos evangelhos, sendo 8 em Lucas e 8 em Atos. Lucas 2,10, mas o anjo lhes disse, não temais, porque vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. Então a palavra aparece 16 vezes.
Muitos dos estudiosos fazem essa correlação de palavras, né? 16 vezes, quantas vezes elas ocorrem, para descobrir a ênfase do autor pela quantidade de palavras que ele repetia. Se ele fosse estudar a ênfase de um mineiro, né? Uai, ia falar assim, nossa, mas o povo gosta de uai, né? Uai deve ser um sentimento muito bom, uai. Porque repetiu várias vezes. O goiano é o né? O goiano é o né, desse jeito. Zacarias, né? Tem cânticos lá, né? Música, Magnificat, Benedictus, Glória Celsus, Simeão, Nunc Dimittis, agora pode despedir, músicas na festa pelo filho que voltou. Quando fala, havia músicas, né? Detalhezinhos assim, né? Os cantores estavam ali, mostra a visão de Lucas, ele gostava de música. Então ele cita as músicas, algo que os outros às vezes não citavam. Também possui muitas parábolas. Lucas dedica muito tempo às parábolas. Vinho novo, os 2 cegos, o semeador, a candeia, o rico insensato, o céu vigilante, a figueira infrutífera, o grão de mostarda e fermento, os primeiros lugares, o grande jantar, a dracma perdida, o filho que volta, o administrador infiel, o rico Lázaro, o juiz iníquo, a oração do fariseu e do publicano, os 10 servos, as 10 minas, os agricultores maus, a figueira e as árvores. Ufa, quantas parábolas, né? Que Lucas escreve, ele gosta muito, né? E nós conhecemos talvez a parábola mais conhecida, que é a do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Então, Lucas aí é apaixonado pelas parábolas de Jesus. E também o alto valor que ele dá às mulheres, resgatando o seu valor. Ele cita Maria, Isabel, Ana, a sogra de Pedro, a viúva de Naim, e Naim não era o esposo dela, tá, gente? Né? É a cidade. A viúva de Naim, a pecadora que ungiu os pés do Senhor, mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, a filha de Jairo. Vamos ver como é que o cérebro de vocês estão. A filha de Jairo tinha quantos anos mesmo? 12, né? Tem um atento ali, né? 12 anos. Fala de Marta e Maria, uma mulher curada no sábado, uma mulher que tem 10 dracmas, uma mulher que clama ao juiz iníquo, a oferta da viúva pobre, testemunhas da ressurreição, se referindo às mulheres, né? Mulheres aqui, os heróis improváveis. Tá vendo quantas referências às mulheres? Então, uma diferenciação para o evangelho de Lucas. E os heróis improváveis, mulheres, um pecador que volta para a casa do pai, um publicano, os pobres, ou seja, pessoas que fizeram toda essa diferença. Ok?